retornando com o programa Alegria de Viver, falando sobre o livro Boa Nova, esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Se você não viu os programas anteriores, busque. Agora, no segundo bloco, nós estaremos dando continuidade ao capítulo 14º. Vamos em frente então, acompanhe conosco a leitura. Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levava Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face destas verdades? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o progresso é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, acaba desgastada, rasgada. Porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que construiu no âmago da própria consciência, no íntimo dele mesmo. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, para o assassínio, para a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos criados e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Aí Tiago, externando a alegria do seu entendimento, disse: Senhor, agora compreendo o mecanismo do resgate. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para pagar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre compreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente, disse ele. Você também, Tiago, está procedendo como Nicodemos, disse Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, você tem raciocinado, mas não tem sentido. Ainda não poderá, talvez,
que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a limitação de visão espiritual com que você examina o texto dos profetas. Todas as criaturas têm feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago, então, aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e perguntou: será que você não compreendeu? Pois, se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como é que você quer que eu proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as últimas interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Assim, nós encontramos estes conceitos, estas ideias, já permeando o momento da vinda de Jesus à Terra com a tarefa de educar, de renovar a mente. E as indagações que Nicodemos e os próprios discípulos estavam utilizando para ponderar a respeito da lógica destes ensinamentos, também até hoje ela é apresentada. Até hoje muitas pessoas raciocinam desta forma. Ah, quer dizer então que eu matei uma pessoa, na próxima vida alguém vai ter que me matar, ou esta pessoa mesmo renasce e vai me matar. Então esse é um processo que nunca vai ter fim. Se eu sou responsável por resgatar os meus erros, a pessoa que foi minha vítima pode ter a autorização para ser a minha agressora, aí ela se compromete com o crime, aí eu tenho que nascer para matar esta outra que me matou, e isso vai acabar quando? Não é? Muitas pessoas, não é, Solange? Muitas pessoas pensam, raciocinam desta forma. Porém, Jesus, você, Tiago, você está raciocinando que nem o Nicodemos. Você também está com uma olho visão, por olho, dente por dente. Sem aprofundamento, sem observar que todas as coisas que o Pai cria, não é pelo sofrimento que se resolvem, é pelo amor. Antes de você pensar no não adulterarás, não prestarás falso testemunho, não matarás, está lá, ama a Deus sobre todas as coisas. Isto representa o objetivo da vida. E dentro da visão da doutrina espírita, para aquelas pessoas que não compreendem a reencarnação ou que
se utilizam desse mesmo raciocínio mosaico dos hebreus, do olho por olho, dente por dente, é importante que você entenda o que Jesus está falando. Algumas pessoas dizem assim: quer dizer então que aquela pessoa que foi um guerreiro, que invadiu vilarejos, que passou no fio de espada, que matou crianças, jovens, mulheres, velhos, para tomar os seus bens. Quer dizer então que se ela matou 500, ela vai ter que nascer 500 vezes para que seja assassinada 500 vezes? Não é essa a justiça que Jesus propaga. Não é isto que a reencarnação ensina. E poderíamos ouvir Jesus dizendo assim: não será assim. O amor divino, que está sobre todas as coisas, vai permitir que este assassino, este invasor, este guerreiro indiferente e mau, renasça e seja um médico. E ao invés de ele morrer 500 vezes, ele vai reparar corpos de milhares e milhares e milhares de pessoas durante uma vida inteira. Ele vai recuperar a saúde, ele vai educar as pessoas para serem pessoas saudáveis, e ele, com o amor, estará reparando o mal que cometeu. Não é um universo de vingança, que é o que Jesus está dizendo. A reencarnação não foi constituída como lei divina para que a pessoa sofra a consequência do que praticou, mas para que ela tenha a chance de corrigir o erro que cometeu. Reparando, você abandonou uma pessoa, você tinha um filho, você não quis saber dele, jogou, no terreno baldio. Ora, você pode fazer isto, não é o correto, mas você tem o direito, a liberdade é sua. Porém, você vai ter que recuperar aquele que você prejudicou. Então, a reencarnação vai dar a você a chance de você se limpar dessa vergonha. E assim, numa próxima vida, você se compromete a recolher uma criatura que você não gerou, a pegá-la da rua e a amar como o seu filho verdadeiro. E entregar para ele não apenas o amor, não apenas o patrimônio, mas tudo que você puder fazer para reparar em você mesmo a consciência culpada. Tem um trecho muito bonito aqui, vou pedir para colocar na tela para a gente comentar novamente, em que Jesus fala o seguinte: e entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo. E tem ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Jesus vem dizer que ele coloca o amor acima da justiça mundana. Se nós prendemos a lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Olho por olho, dente por dente, assassino por assassino, ladrão por ladrão. Quando Jesus coloca o amor acima da justiça do mundo, ele compreende que esse assassino vai ser um ser que futuramente, reparando os seus erros, será um ser mais divino, mais espiritualizado, apesar dos longos anos com os quais ele virá aprender. Ou seja, ele vai sair desse estágio atrasado para caminhar para algo mais evoluído, um ser mais evoluído. Porque ele tem essa lei de amor acima de tudo. E como você bem lembrou, se o homem mata o outro, e a lei de Talião diz que ele vai precisar nascer para que alguém o mate, Jesus inverte esse sistema. É o amor que governa a justiça, não é a justiça que se governa. Então, alguém tira a vida do seu semelhante. Qual é a consequência? E só a reencarnação pode fazer isso. É que ele devolva ao semelhante aquilo que ele tomou injustamente, o corpo. E como é que alguém pode devolver o corpo de alguém? Sendo pai, sendo mãe. Dando a chance daquele espírito que não tinha mais como viver porque seu corpo foi assassinado, de ter um novo corpo das mãos daqueles mesmos que o haviam matado. É o amor que governa o processo da justiça. Não é a vingança, não é o ódio, não é o orgulho ferido. E esta é a beleza do processo reencarnatório.
E aqui o texto ainda diz, dá uma lidinha com a gente, olha, basta que ambos, assassinado e assassino, basta que ambos sintam isso, sintam que são filhos do mesmo Pai, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Ou seja, quando essas tramas, essas pessoas que se envolveram em crimes, quando essas pessoas aprendem que são filhas do mesmo Pai, elas passam a ter uma amplitude de visão, no sentido de que são irmãos e de que e essa visão acaba por afastar esses antagonismos através da reparação, através do amor, através das muitas vidas que eles viverão juntos. E do ponto de vista prático, Solange, nós devemos nos lembrar, você que está ouvindo o nosso programa, assistindo, você vive numa comunidade minúscula que você chama de família. Nesta família você reencarnou como filhos dos seus pais. E provavelmente você poderá estar na convivência com outros que são agora seus filhos. Quem são estes? Quem é você na vida de seus pais? Você está precisando do carinho dos pais que nos geraram para nos dar alimento, e às vezes você tem raiva deles. Por que motivo? Porque eles foram ríspidos, porque foram egoístas, ou porque não fizeram o que te agradava. Mas será que você não está numa condição de retomar uma convivência exatamente para reaprender coisas que você não sabia ou que você não aceitava? Da mesma forma que os filhos que você hoje está tendo que criar e que às vezes não te compreendem, também são espíritos que estão precisando receber de você algo de bom. E não será com o chicote ou com apenas a vingança, ou com a indiferença, com a mesquinhez, com o seu estado ofendido, que você vai educá-los. Não é o acaso que fez você ser filho de quem você é e ser pai ou mãe de quem você é. Não é o acaso. É esta lei. E ela foi feita não para te punir, ela foi feita para nos dar a chance de recomeçar um relacionamento mal terminado, de retomar alguma coisa que nós deixamos, de resgatar aqueles que amamos para que voltemos a ter uma convivência boa, porque não é só de tragédia que a reencarnação fala, ao contrário. Reencarnam-se no ambiente aqueles que se amam, que se buscam de novo, que vão continuar a construir esses laços afetivos, apoiam, né? que se apoiam, que se reerguem, que tem alegria, como você encontra um amigo. Ai, que bom que eu te encontrei, agora a gente vai ficar junto, a gente vai fazer muitas coisas legais, estava com saudade. É assim que você tem um tempero diferente para viver. A reencarnação não é um processo apenas de reparação, é um processo de crescimento comum, em que todos estão juntos. Você aprende com o seu filho aprende com você aprende do seu avô, do seu tio, o seu avô, seu tio também podem conviver com o seu carinho e podem receber um afeto que lhes falte. Vejam só como essas são coisas belas. Ou você preferiria que de uma vida só você fosse para o inferno, ficar queimando? Era esse o destino mais justo? É esse o que corresponde ao amor de um pai generoso? Quando o seu filho erra, quando o seu filho se equivoca, até mesmo com vontade de fazer isso, você o condena ao forno? Você abre o forno, liga lá em 250 e mete a criança lá dentro porque ela riscou a parede com todos os lápis de cor que você comprou para ela? Ou você vai fazê-la lavar a parede, vai educá-la, fala, olha, aqui não é lugar para você escrever, você não faça mais isso, vamos limpar todo aqui que você fez. Ou você vai matar a criança só porque ela errou. Se você não mata a criança, por que você acha que Deus condena o filho a ficar no desespero de um inferno de onde ele nunca vai sair? Não é essa a justiça. Não é essa a misericórdia. Esta é a maneira pela qual as pessoas, na lei de Italião, criaram esse olho por olho, dente por dente, que não foi Jesus que ensinou. Então vejam só, como é importante que nós, abrindo a mente, paremos de ser como Nicodemos, ficar raciocinando somente com base naquela lei que você encontrou. Até porque, Solange, na lei verdadeira, nesta lei que
estamos aqui comentando uma passagem bíblica, na lei está escrito que é preciso viver muitas vezes para chegar a conhecer o reino de Deus. É Jesus que está falando, isso está no Novo Testamento. Se você tem dúvida, vá buscar a passagem de Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isto, você vai encontrar muitas passagens que falam da reencarnação na própria Bíblia. Pense nisto. E assim você não vai se comportar como Nicodemos. Não está do jeito que eu aprendi. Né? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas questões de resgate, de reerguimento das almas, dos espíritos, existem vários livros, os livros do Chico, de André Luiz, através do Chico, as obras Mensageiros, Missionários, Nosso Lar, trazem várias situações em que espíritos que estão no plano espiritual, que se organizam entre si para reencarnar na Terra, e já com uma visão ampla no plano espiritual dessas reparações que terão que ser feitas, daquilo que eles vão precisar fazer para reerguer aquelas pessoas que eles prejudicaram. Dentro disso que você está falando, nós recomendamos que você assista o nosso programa O Espírito da Letra. Estamos tratando de um tema exatamente ligado a esse processo de resgate ao longo de inúmeras reencarnações, que é o livro Entre a Terra e o Céu. Estamos lendo cada capítulo deste livro e comentando. Depois de já termos lido os 6 livros da sequência que começou em Nosso Lar, já completos, estamos então fazendo essa leitura e comentário dentro disso que a Solange te está falando. Veja como é linda esta lei do universo aplicada em nossas vidas, no nosso dia a dia, tá bom? Espiritismo, isso mesmo. Que é aquilo que a doutrina espírita e a Boa Nova levam a você da melhor maneira. Nós já estamos finalizando o nosso programa. Agradecemos a sua presença, a sua participação aqui conosco e deixamos o convite para que você assista os programas anteriores e que esteja conosco no próximo Alegria de Viver. Um grande abraço e até lá! Até lá!